Fala, rapaziada, na noite de ontem o Brasil venceu a Colômbia por 2-1, gol no finalzinho do Vinícius Júnior, e o que chamou a atenção da galera foi duas coisas: o Wesley colocando Luiz Dias no bolso e Gerson saindo machucado. Se liga aí. E foi constrangedor o que o Wesley fez com o restante dos jogadores do Brasil. E não foi constrangedor porque o Wesley é um gênio, porque ele entrou e acabou com o jogo. Não é isso, não. Porque o Wesley foi o único jogador da seleção brasileira que entrou em campo como um jogador de seleção brasileira. O único cara, de todos os jogadores do Brasil que jogaram hoje, o único jogador que entrou em campo e falou: foda-se, eu jogo na seleção brasileira, eu vou pra dentro, eu vou correr pra caralho, eu vou dar a minha vida, essa é a chance da minha vida, eu tô jogando numa seleção brasileira, eu cheguei numa seleção brasileira. O único jogador do Brasil hoje foi o Wesley. Todos os outros jogadores do Brasil estavam treinando, estavam jogando alguma coisa parecida, eu não sei o que é, mas se alguém disser pra mim que essa é uma postura de um time de seleção brasileira chegando ali numa oportunidade, num jogo, porque não era um amistoso, alguém precisava avisar os caras, não é um amistoso. O Wesley entrou em campo hoje, ele constrangeu o resto dos jogadores. Eu acho que a entrada do Wesley hoje, ela mexeu com o constrangimento dos outros jogadores da seleção. De falar: caralho, o cara entrou com personalidade, correndo, brigando, e a gente tá aqui tocando de lado, errando passe de 2 metros, cagando de medo da Colômbia, porque foi isso que aconteceu. A Colômbia tocava a bola, a Colômbia chegava calmamente no ataque do Brasil. E quando ele coloca o Wesley no segundo tempo no lugar do Wanderson, a gente vê uma luz se criar pelo lado direito. Felipe Luiz tem toda a razão quando ele diz, em todas as suas entrevistas, quando é questionado sobre o Wesley, dizendo: no meio do ano, esse moleque vai escolher onde jogar. É a frase do Felipe Luiz. E, cara, ele tá numa fase espetacular. Ele é titular da seleção brasileira hoje. Dorival Júnior, o Wesley tem que ser titular da seleção brasileira. O Wanderson, enfim, surgiu no Grêmio, até conheço bem, é bom jogador, mas não dá pra comparar. O Wesley, ele é agressivo, ele é incisivo, ele mudou a cara do Brasil, especialmente pelo lado direito, quando ele entra na partida no segundo tempo. Então, já temos uma correção aí a fazer. Cara, não tem como negar que aconteceu realmente isso. A disposição que o moleque entrou, a vontade, ele e o Savinho também mudaram ali, cara, o lado direito da seleção, e a seleção foi outra depois que eles entraram, né, cara? E é aquilo, o moleque entra, a chance da vida dele, a oportunidade, ele vai querer aproveitar, cara. Vamos ver o que o Dorival falou sobre o Wesley. A participação do Wesley é um garoto que está num processo de evolução muito claro. Vamos torcer para que ele tenha tranquilidade para poder continuar desenvolvendo seu trabalho. É um menino que chama atenção, merece todo o cuidado possível e com certeza, se continuar com esse processo que vem tendo, fatalmente será aí em pouco tempo um jogador que, continuando com esse processo de evolução, será uma realidade muito clara, se já não o é nesse momento. Belo gol dele, merece muito, tem que falar para o melhor jogador do mundo que tem. Então, receber um elogio dele, a motivação dele para mim é muito gratificante. E eles sabem o peso que eles têm na palavra deles, falando para alguém que está chegando. Então, eles são jogadores de alto nível. E chega um cara novo, de primeira colocação, e ele sabendo que a palavra dele vai ajudar muito. Isso não tem ele sabe o peso disso, então ele fala, ajuda, e isso motiva qualquer pessoa que vem para a seleção, todo lugar, um jogador de alto nível falar alguma coisa, vai ajudar, vai dar a confiança.
Rapaziada, e teve a questão da lesão do Gerson também, cara, que preocupa aí o Flamengo pros próximos dias, se liga aí. Olha só a merda que já aconteceu, rapaziada. No jogo aí entre Brasil e Colômbia, o Gerson sentiu ali, ó, dores na coxa e foi substituído, meu irmão. Bom, ele já tava sofrendo já com essa lesão na coxa já no jogo contra o Fluminense, ele foi até substituído e entrou até o Juninho no lugar do Gerson. Jogou pra caramba até, viu? Mas aí, pô, meu irmão, em vez do Gerson ter ido lá para a seleção brasileira, se ele tivesse ficado no Flamengo, seria muito melhor do que ele ter ido para a seleção brasileira. Logo, ele poderia se recuperar melhor dessa lesão aí. Aí ele foi pra lá, 25 minutinhos ali, 20 minutinhos, ele já sentiu já o incômodo ali que tava incomodando ele no jogo contra o Fluminense. Essa seleção brasileira aí sempre zicando os jogadores do Flamengo, hein, meu irmão? Péssima notícia para a torcida do Flamengo. O Gerson, aos 26 minutos do primeiro tempo contra a Colômbia, sai praticamente chorando de campo, com dor, como você pode ver aqui. O Vini Rubro-Negro escreveu: seleção brasileira cumprindo sua missão, prejudicar o Flamengo. Gerson sentiu e saiu machucado contra a Colômbia. A seleção brasileira meio que deu uma forçada para o Gerson ser titular hoje e, obviamente, isso é muito prejudicial para o Flamengo, esse tipo de lesão do Gerson. A gente não sabe, obviamente, o que aconteceu, a gente não sabe quanto tempo ele vai ficar parado, mas a imagem, pelo menos você vê o Gerson saindo de campo, né, cara, assim, muito irritado e triste. E quando ele passa pelo repórter na televisão, falou que ele saiu com cara de choro, sabe? E pro Gerson sair em um jogo desse tamanho, contra a Colômbia, evidência pra ele, pra carreira dele é ótimo. Ainda mais nesse momento de renovação de contrato com o Flamengo. Acontecer um tipo de lesão dessa, a gente não sabe, né? Obviamente a gravidade. Esperamos que não seja nada grave. De fato, principalmente a torcida do Flamengo fica muito preocupada nesse momento. Dando sequência, então, vamos falar um pouquinho sobre o Gerson. O Gerson saiu se queixando de uma dor na região posterior da coxa esquerda. Ele também vai conosco para fazer os exames de imagem, exames complementares. Assim que nós tivermos notícias, nós informaremos. Pô, mas a seleção brasileira tem zicado o Flamengo mesmo, né, cara? Todo jogador do Flamengo destaque que vai pra lá se machuca, velho. Impressionante, mano. Impressionante. Além de, nessas datas FIFA, já atrapalhar a gente, o jogador que vai pra lá se machuca. Concordo com o Mauro aí, cara, nessa situação. O Flamengo tinha que buscar os seus direitos, porque é cômodo. Pô, não é a primeira vez. O Pedro, quanto tempo tá parado aí? Desde o ano passado, cara. Porque foi pra seleção, forçaram ele voltar antes do tempo pra jogar na seleção e se machucou, pô. Tá aí parado até hoje. E o Flamengo bancando o salário do cara. Isso acontece com muitos clubes por aí, cara. E no Flamengo não acontece só em relação à seleção brasileira. Por exemplo, Arrascaeta e De La Cruz. O De La Cruz, ele é cheio de exigência aqui, né? Toda hora tem que estar dosando ele, carga de jogos. Quando é jogo no sintético, ele não joga. Mas aí vai pra seleção, ele joga como nunca, corre como nunca, dá o melhor dele. Aí vem pro Flamengo, se machuca e pronto. Aí volta aquele ciclo todo de novo, recuperar o De La Cruz, carga de jogos. E são os clubes que bancam esses jogadores, que pagam, que investem, como o Mauro César falou, cara. Felizmente, a seleção brasileira hoje só prejudica o Flamengo. Toda vez que algum jogador vai pra lá, que é destaque, ele se machuca. É o Gerson, é o Pedro. Vamos torcer pra não acontecer com o Léo Ortiz, que tá indo agora, o Wesley, vamos torcer. Mas não é o que acontece, né? A seleção só atrapalha, meus amigos. Mas é isso aí, galera. O link da Jovem Pan vai estar aqui na descrição. E comenta aí, deixa aí nos comentários. Você acha que o Wesley tem que ser titular contra a Argentina, porque ele mandou muito bem contra a Colômbia, ou tem que deixar o Wanderson mesmo, porque é mais experiente? Tamo junto, até a próxima. Valeu, valeu!